Esse é o exercício, então, 1.2 da prova de elementos de álgebra, que trata de anel quociente. Já tem um vídeo até falando sobre isso, um exercício que eu resolvi numa das atividades do bimestre. Só que esse aqui trata o anel Z29. E no começo eu tomei um susto na hora de fazer a prova, porque era um anel com muito elemento. Eu falei, nossa, vai dar muito trabalho. E aí, com a evolução do exercício, eu percebi que não, que ia ser rápido. Então, o exercício 1.2 pede em quantos elementos são particionados o anel Z29 pelo ideal 15Z29. E aí eu comecei sempre desenhando quem que é o Z29, né? O Z29 é o conjunto do resto da divisão por 29 e ele vai de 0 barra até 28 barra. E beleza, fiz lá o ideal. Esse aqui é o ideal, não, esse aqui é o conjunto Z29 e a gente vai ver como que é o ideal. Quem que é o ideal? 15Z29 é exatamente o valor número 15 vezes cada elemento do Z29. E aí a gente percebe que tem um padrão, e isso facilita bastante as contas. Então, primeiro, vamos lá. 15 vezes o 0 do Z29 dá 0 barra. 15 vezes o 1 dá 15 barra. 15 vezes 2 dá 30. E 30 no Z29 é 1 barra. 15 vezes 3 dá 45. E 45 no Z29 tem resto 16. E aí eu percebi que esse negócio ia por um padrãozinho, né? Ele vai nos pares, nos números pares do Z29, ele vai crescendo sempre do 0 até o 14. E nos ímpares ele vai do 15 até o 27. Até o 28. E o que isso indica? Que o 15Z29 é um ideal porque ele tem todos os elementos do Z29, exatamente igual ao Z29. E aí isso facilita algumas coisas. Então, beleza, descobri quem que é meu Z29, descobri quem que é o meu ideal 15Z29. Vamos fazer os elementos desse quociente, né? Quocientando como é que fica. Então, quocientando Z29 por 15Z29, o primeiro elemento 0 barra barra, deu nome aqui, vai ser 1x que pertence ao Z29 mais o ideal. Escolhi o primeiro 0 barra, pertencendo aí, né, do meu Z29, e somei com o ideal. Eu não escrevi a soma aqui porque fica gigante, né? Fica todo esse conjunto aqui no final. Porque 0 mais 0 dá 0, 0 mais 15 dá 15, 0 mais 1 dá 1. Ou seja, vai repetir todos os elementos do Z29. E, por consequência, vai repetir todos os elementos do Z29 também. Então é igual. O 0 barra barra, o primeiro elemento do quociente, é exatamente igual ao ideal. E aí, se a gente for fazer o 1 barra, eu nem escrevi aqui porque eu percebi essa parte lógica, né? Se eu for fazer 1 barra, dá 1 mais 0 vai dar 1, 1 mais 15 dá 16, e aí, na verdade, ele vai só somar um elemento a cada aqui e vai dar exatamente os mesmos elementos do ideal. E não tem como fugir disso porque o ideal tem todos os elementos, né? Então vai ser mais tranquilo. E por conta dessa repetição, todos os outros elementos que a gente calcular até o 28 barra vão ser exatamente iguais ao 0 barra barra. Então, se eu fizer o 1 barra barra, o 2 barra barra, o 3 barra barra, vai ser tudo igual ao 0 barra barra. Então, não preciso indicá-los, né? Ele já fica claro que esse aqui é o único elemento, de fato, desse quociente. A dúvida que surgiu é se o resultado, se aquilo que a Univesp perguntou eu quero esse único elemento, ou seja, o resultado para a gente é 1, ou ela queria indicar todos os elementos do Z29, que seriam 29 elementos. Isso ainda a gente não tem certeza, porque não saiu o gabarito, a gente vai descobrir. Eu escolhi a opção 1, tá? Então, o quociente Z29, 15Z29, só tem um elemento, que é o 0 barra barra. Eu deixei aqui uma explicação dessa lógica, né? Que é um pouco do que a gente estudou lá na matéria, né? Então, como o ideal Z29 tem todos os elementos de Z29, o ideal 15Z29 tem todo... Como o ideal Z29 tem todos os elementos Como o ideal 15Z29 tem todos os elementos do grupo Z29, o quociente 0 barra barra tem todos os elementos do Z29 também.
E lembrando que os anéis quocientes devem ter intersecção vazia, senão toda intersecção que tiver, o elemento sai, né? O elemento não é considerado. Qualquer outro, então, 1 barra, barra, 2 barra, barra e qualquer outro que a gente for fazer, tem intersecção não vazia com 0 barra, barra, ou seja, só o 0 barra, barra vai ser considerado. Até porque já tem todos os elementos que a gente precisa. E, portanto, o quociente só tem um elemento, 0 barra, tá? 0 barra, barra. E é isso. A resposta eu acredito que é essa. Vamos ver. Valeu!